Fala aí pessoal, como que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas mentiras sobre o Brasil que eu costumava acreditar. E depois de ter morado fora, depois de ter viajado para o exterior algumas vezes e, óbvio, tendo acesso à informação, tendo acesso a alguns debates mais importantes sobre xenofobia, sobre construção de identidade nacional e sobre uma série de questões, hoje eu vejo que eram coisas que eu acreditava e que não são verdade, que muitas pessoas no Brasil acreditam, infelizmente. E boa parte dessas coisas tem a ver com a síndrome do vira-lata, ou complexo do vira-lata, que eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Vai aparecer para vocês assistirem. Aqui, né, na América Latina, especialmente no Brasil, a gente tem esse complexo de achar que tudo que é de fora é melhor, que tudo que é gringo tem mais qualidade, que o Brasil é uma merda, que qualquer país é melhor que o Brasil. E, enfim, a gente vai entrar em alguns dos pontos que exemplificam bem isso aqui nesse vídeo hoje, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve discussão cultural, que envolve falar sobre outras culturas, outras realidades, clique aí para poder me seguir. Uma das maiores mentiras que eu já acreditei é que o Brasil não vai para frente porque as pessoas são desonestas, porque as pessoas e também porque aqui tem muito feriado. E as pessoas, sei lá, não gostam de trabalhar porque tem muito feriado. Você já ouviu falar disso? Tipo, que no Brasil, por ter muito feriado, acaba que as pessoas... por isso o Brasil não vai pra frente. Gente, assim, vamos lá. Primeiramente, a gente é um país que foi extremamente explorado, pelo amor de Deus. Até 1500, com a invasão dos portugueses, isso aqui só tinham os nossos povos originários, os povos indígenas brasileiros, que viviam a vida da forma deles, sem interferência externa. E aí a gente precisa lembrar, e isso é fundamental que a gente lembre, que a gente passou por um período gigantesco de exploração. Então eles vieram para cá e cagaram tudo, né? Trouxeram várias doenças, inclusive de forma proposital, fizeram monoculturas, roubaram nosso ouro, enfim. Fizeram tudo o que tinha que fazer. Algumas pessoas vão falar, mas eles trouxeram coisas positivas também. Gente, o que veio de positivo é mera efeito colateral do motivo principal deles estarem aqui. Eles vieram para cá para explorar. Então, é de se esperar que um país que foi explorado durante tantos séculos de forma direta, e a maior parte da economia, inclusive, era mantida por mão de obra escravizada, a gente recebeu mais de 2 milhões de africanos escravizados para servirem de mão de obra forçada, né, para rodar a economia daqui. É de se esperar que a partir do momento que o país deixe de ser explorado, né, por Portugal e que as pessoas negras são libertas da escravidão, que a gente vai sofrer o impacto disso. Óbvio, o país foi explorado por centenas de anos. As pessoas negras, que eram muitas, que foram libertas, não receberam uma indenização, não receberam nada para poder construir a sua vida agora de forma digna. Boa parte foi formar as primeiras favelas, boa parte foi viver condições de vidas marginalizadas por não ter tido nenhum apoio do Estado. E aí, a partir disso, a gente tem, né, toda essa diferença social no Brasil por conta da raça. E também a gente tem a questão da nossa própria economia, né, que foi por tantos anos explorada, não ser tão forte. Então, a partir disso, você tem um país que, obviamente, vai ter muito mais dificuldade de se construir, de se estabelecer mediante os outros. Se a gente olhar para a maioria dos países colonizados, isso aconteceu. Mas os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra e hoje ele é uma potência. Sim, os Estados Unidos é exceção. Se você pegar todos os países do continente africano, todos os países da América Latina, todos foram colônia. De todos os países aqui nas Américas, só Canadá e Estados Unidos que são países desenvolvidos. A maioria dos países asiáticos, até se você pegar o leste europeu, não é essa a realidade. Então a gente cair nessa ideia de achar que um país não é rico o suficiente, não é desenvolvido o suficiente, porque as pessoas não trabalham o suficiente, porque tem muito feriado, é de uma simplificação absurda, é de uma falta de conhecimento de história, de uma falta de conhecimento crítico absurdo. Então essas estruturas coloniais, elas se repercutem. Longe de mim querer resumir o problema do desenvolvimento do Brasil só a isso, claro que não. Problemas complexos não se explica com respostas simples, mas esse é um dos pontos chaves que eu entendi e eu parei com essa ideia de que o Brasil é atrasado por esse motivo. E outra, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu tive vários exemplos de americanos, norte-americanos, que eram muito menos esforçados do que a gente. O meu grupo, eu tive um grupo
Na verdade, eu fiz uns 3 ou 4 trabalhos em grupo na faculdade lá. Eu era o que mais me dedicava. Eu tinha um trabalho em grupo que a gente tinha que sair e fazer entrevistas, por exemplo, de usuário, né? Fazer pesquisa, a galera inventou. A galera nem quis sair para fazer entrevista de verdade. Gente do meu... Tinha um grupo que eu tinha numa aula, era ótimo isso, éramos 6 pessoas. Uma menina ficava 100% do tempo no celular, o outro menino ficava 100% do tempo dormindo, os outros 2 meninos ficavam conversando o tempo todo de esporte, de não sei o que, eu era o único que prestava atenção na aula, tá? E eu era o único que não era americano ali no meio. Então, assim, essa ideia é muito falaciosa, tá? As condições materiais são muito mais determinantes no sucesso do que o simples esforço das pessoas. A outra mentira que eu já acreditei é que o Brasil recebe bem todo mundo, que o Brasil é um país super aberto para estrangeiro. Gente, não é verdade. Isso realmente não é verdade. O Brasil recebe muito bem gringos que são brancos e de países ricos. Então, se vem um americano branco, alto, de preferência louro, olho claro, as pessoas vão receber muito bem, realmente. Existem gringos que a gente faz de tudo para poder que eles sejam bem recebidos. Agora, se você pega um visitante que seja, por exemplo, da China, que está vindo aqui no nosso país, sei lá, do Haiti, da Venezuela, dos países africanos, a experiência é muito diferente mesmo. Infelizmente, o Brasil, no seu trato com os estrangeiros, reflete as estruturas sociais que a gente tem. Então vai depender muito da etnia desse estrangeiro, vai depender muito do poder aquisitivo desse estrangeiro. Então não é todo estrangeiro que a gente recebe super bem, não. Isso é uma verdade dura de admitir, mas hoje eu já admito que isso acontece. Então a gente tem muito que evoluir na recepção aos imigrantes. E a gente passou recentemente ao receber muitos venezuelanos, haitianos sempre vieram muito para cá, cubanos, a experiência dos cubanos, dos médicos cubanos no Brasil. Tudo isso revela pra gente como de fato o Brasil recebe estrangeiros. A terceira mentira, que eu já falei em vários lugares, tem um vídeo sobre isso, tem um post na comunidade sobre isso, é que o sotaque brasileiro falando inglês é feio. As pessoas falam, é feio brasileiro falando inglês. Gente, não é. Primeiro que não existe isso de sotaque feio, bonito. Existe sotaque que você está acostumado a ouvir e sotaque que você não está acostumado a ouvir. E dentro dos sotaques de não nativos do inglês, o sotaque brasileiro é um dos mais bem vistos, digamos assim. Não deveria ter isso de mal e bem visto, mas se for para analisar a percepção dos gringos, o nosso sotaque ele é visto de forma muito positiva. As pessoas acham fofo, as pessoas acham bonito, eles gostam da forma como soa o nosso sotaque. Tem algumas particularidades de como a gente pronuncia as palavras que soam de forma realmente fofa, sabe? Então, assim, essa ideia de que falar com o sotaque brasileiro é feio, isso é puro complexo de vira-lata. Esqueçam isso, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um monte de vídeo aqui sobre isso. Não tente falar inglês como nativo. Fale inglês como brasileiro. Se você quiser aprimorar, soar mais como nativo, tudo bem. Mas a qualidade do seu inglês não é medida a partir disso, não é? A qualidade do seu inglês é medida pelo quanto você se faz entendido e o quanto você entende as pessoas. Ponto. A quarta mentira, e essa espero que não seja polêmico, quem me segue aqui já sabe a forma como eu penso, é que funk e outros estilos brasileiros populares são uma vergonha lá fora e aqui. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto aqui, eu posso fazer um vídeo um dia só sobre isso. Isso é preconceito musical. O funk, assim como o pagode no passado, surgiu num contexto periférico, né? E por muito tempo, até as rodas de samba eram perseguidas e tudo mais, porque as pessoas tinham esse estigma, porque era som de preto, era som de favelado, e aí ficou esse estigma. E aí alguns vão lá e justificam, nossa, porque o funk ele é um estilo muito pobre musicalmente, porque, sei lá, a pessoa pega um sample na internet e faz uma música, e aí começam a querer justificar a partir da complexidade da composição. Gente, se a gente for avaliar a música com quão complexo, quantidade de acordes, ou quão difícil é cantar, quão difícil é tocar, pelo amor de Deus, se você pegar algumas músicas do Nirvana, elas são super simples de serem tocadas, ou do Legião Urbana, por exemplo, do Engenheiros do Havaí, e assim, não é porque uma música tem 2 ou 20 acordes que vai determinar se a música vai ser boa ou ruim, até porque bom e ruim depende de quem ouve. Mas as letras são muito indecentes e tal, tá podendo, só você não ouvir, mas letra indecente é o que não falta na música pop internacional. Eu sou super fã do The Weeknd, por exemplo, e as músicas dele só falam de besteira, assim como de várias bandas de rock do passado. Então, assim, não cola isso. Se você não gosta do funk, beleza, você não é obrigado a gostar, mas reforçar isso que, nossa, é uma vergonha, não. E lá fora, na Índia,
tocava bumbum tantã em várias baladas que eu fui lá. E muitos dos estilos, quando os gringos ouvem o nosso funk, eles gostam, eles dançam. Não são todos que vão gostar, mas eu sinto que é uma resistência menor do que aqui no Brasil. E as pessoas ficam reforçando que é uma vergonha lá fora e não é verdade. E a última mentira, e assim, é um resumo de todo esse pensamento, é que se você quiser algo de qualidade, você precisa ir para fora. Seja música, sejam profissionais, seja algum produto, empresas e tudo mais. E, gente, pelo amor de Deus, isso é muito relativo. Existem coisas que realmente têm uma qualidade maior quando a gente importa, por exemplo, eletrônicos. Por uma série de motivos que eu não vou estender aqui, acaba que a nossa produção de eletrônicos não é tão boa, realmente. Mas isso não quer dizer que todo eletrônico feito no Brasil seja ruim. Assim como quando a gente pensa em profissionais, nossa, eu estou trabalhando há mais de 5 anos já com gringos e com brasileiros nos meus times. Eu já viajei para fora a trabalho e assim, os nossos profissionais são de uma qualidade excelente, os brasileiros são excelentes no mercado de trabalho, criativos, flexíveis. A gente desde novo, por uma série de motivos não tão bons assim, a gente tem experiência profissional, a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, então a gente chega no mercado com uma bagagem, com uma preparação muito maior do que um estadunidense, por exemplo, que fica todos aqueles anos na faculdade, aí vai fazer um estágio depois e tudo mais. É só ver os prêmios que a gente já ganhou na área de publicidade, propaganda, enfim, uma série de coisas. Então, assim, na verdade a gente é brilhante. A gente só não tem as condições necessárias ainda para poder conseguir levar isso para o mundo, para poder conseguir virar benefícios para a gente. Realmente isso é algo que vai demorar muito tempo. Mas é importante a gente entender, a gente separar o que é a consequência direta da nossa cultura e quais elementos dessa cultura são resultados de interferências externas. Eu não estou dizendo que não existe brasileiro que é corrupto, porque a corrupção aqui é muito grande, não estou dizendo que o Brasil é um lugar perfeito de forma nenhuma. Mas a gente precisa ser justo e honesto nas nossas análises. Bem, essas foram as 5 mentiras que eu aprendi sobre o Brasil e que eu desaprendi depois, felizmente. Eu quero saber se você também já acreditou em alguma delas e deixa aqui nos comentários quais outras você acha que ainda precisam ser desconstruídas aí para as pessoas. E siga nas redes sociais, estão aparecendo aí. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Até a próxima!